Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso módulo sobre memória, vamos falar um pouco agora sobre as associações, né, mnemônicas. Então, o processo de codificação que estávamos falando é um processo em que te dá uma ferramenta para codificar. Nesse processo de organização humana, já utilizar enquanto um texto vinculado às emoções, certo? Então, nós temos o contexto e a sua combinação para formar a, e a evocação da história. Por exemplo, do, do uma rosa, necessariamente nos traz a rosa de volta, certo? É, o, o cabelo da namorada não faz a primeira namorada de assim como a primeira. Há um passo do que na meditação cerebral, onde o cérebro converte a e é bom, ou seja, é, também toda aquela sensação certo? Aí estamos juntos. Quando eu lembro do morar automaticamente prazeroso, porque aquele cheiro está em momentos que eu associei na minha memória a momentos prazerosos. A mesma coisa ao tom de ouro, foto e automaticamente, por não saber lidar com isso, eu posso ser meu, posso me sentir. Observem, quando falamos da memória, a memória é muito personal. Claro, tem um gatilho, ou melhor, tem uma estrutura diretamente relacionada com isso, certo? E eu pretendo tá-la, não vou dar, até porque o nosso módulo é bastante extenso, vamos falar de memória e linguagem, certo? Então, eu pretendo e tocar alguns pontos, só lembrando que memória é um tema extremamente vasto, de quantidade passado. Na verdade, o último século foi de grande investimento no estudo da memória, certo? Então, assim, tem muito material mesmo. Não dá para absorver tudo, certo? Em apenas uma aula. E aí, dia, aqui tem uma certo de estudo hoje. Por isso que é bastante. Você enrolar um pouquinho, porque falta estudo. Mas tem muita coisa, tem muito material bastante. Então, um processo de digitação cerebral
Basicamente, é a conversão e essa reestruturação. Ou seja, o código de sinais elétricos e bioquímicos essa realidade. Ou seja, existe um mundo lá fora e é de ondas sonoras, de ondas visuais, de frequência de ondas é, fotóticas, ou seja, de várias frequências de ondas, certo? O que é que acontece? Os nossos órgãos dessa frequência de ondas, certo? E a frequência de onda faz com que a gente consiga representar esse mundo com diversas. Imagine que vamos sentar três pessoas, certo? Três pessoas para fazer um teste de audiometria, certo? Para avaliar a habilidade de se há acuidade auditiva em um de nós, o nível, né? E aí o que acontece? Para cada um será ofertada a mesma frequência de onda sonora. Vocês vão observar que cada um conseguirá identificar até um limiar de frequência específica. Isso significa dizer que haverá um limiar que é padrão, que todo mundo vai identificar, porque é da nossa espécie, certo? Haverão limiares que algumas pessoas vão identificar, porque são características dessas pessoas. Haverá um limiar que uma pessoa vai conseguir identificar e outras duas não. Haverá um limiar que uma não vai e outras duas vão. E assim, no final das contas, o que é que nós temos aqui? Nós vamos perceber que haverão limiares de frequências de onda que vão oscilar, mas no final das contas, o que é que nós teremos? Nós teremos aí uma característica do que é da espécie humana. Então, eu posso dizer que os seres humanos conseguem ouvir ou captar frequências de ondas de X a Y. Teremos características próprias de cada indivíduo e teremos características relacionadas à acuidade visual, ou seja, déficit do aparelho auditivo, certo? Então, assim, basicamente, a gente pega o mundo, capta o mundo através dos órgãos dos sentidos e ao captar o mundo através dos órgãos dos sentidos, o que é que nós fazemos? Nós representamos esse mundo bioquimicamente. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos esse mundo e convertemos essa realidade em um complexo código de sinais elétricos e bioquímicos, que é o que nós chamamos de impulso elétrico relacionados às enzimas, hormônios e neurotransmissores, certo? No processo da evocação dessa informação para o meio que nos rodeia, os neurônios possam interpretá-los como pertencendo ao mundo real. Ou seja, meus órgãos dos sentidos conseguem captar o mundo, então ela é diferente, ela chega no meu sistema nervoso central, é processada pelos meus neurônios através de sinais elétricos e bioquímicos,
ela volta para o mundo através de certo? Através, digamos assim, de um comportamento, certo? Através de uma mansão, certo? Então, leia-se que é um processo assim, complexo, porque eu capto localizados nos meus órgãos dos sentidos, certo? E eles pegam essas informações do mundo, carregam esse, através de sinais elétricos, mandam de volta através desse sistema eferente, né? O sistema nervoso central ele manda a resposta e aí eu reajo para o mundo. Ou seja, o que você vê, por exemplo, digamos que eu eu tenho uma chapa, eu tenho uma vela, certo? Eu não sei que a vela ela é quente. E aí eu toco o meu dedo na vela, na chama da vela, certo? Automaticamente eu tenho um arco reflexo que é puxar, retrair a minha mão, retrair o meu braço, puxar meu braço, certo? O que significa isso? Significa basicamente que um dos meus nervos aferentes, eles captaram a energia térmica presente na chama da vela, levaram aquela informação, olha, a energia foi térmica, calor. Então eles captaram, transformaram aquela energia térmica em energia bioquímica, perdão, em sinais elétricos. Esse sinal elétrico, através dos meus nervos aferentes, foram para o meu cérebro. No meu cérebro, meu sistema nervoso central, ele é convertido em sinais bioquímicos. Esses sinais bioquímicos, o que é que acontece com eles? Eles são processados, decodificados, recodificados e é mandada imediatamente uma nova resposta através dos meus nervos eferentes. Esses nervos eferentes induzem uma resposta no meu tecido muscular, que é um arco reflexo de puxar o meu dedo. Tá, Gustavo, isso aí eu entendi, é um arco reflexo, massa. E tem o que é que isso tem a ver com memória? Simples. Toda vez, depois dessa experiência, toda vez que eu me deparar com a vela, ou a chama de uma vela, ou algo que se pareça com a chama de uma vela, ou algo que emita uma energia térmica, automaticamente o meu cérebro irá associar aquele desconforto da chama da vela àquela situação e automaticamente eu vou evitar o contato, porque eu sei que aquilo dói. Ou seja, eu tenho uma compreensão da minha memória, ela começa aí a ter uma função o quê? Protetiva, certo? Então, observem como a memória, ela pega esse mundo relacionado com, olha o que eu estou falando, já falei de nível de consciência, já falei de emoção, já falei da atenção e agora estou falando de órgão dos sentidos para vocês entenderem como esse sistema ele está totalmente associado, mas que de forma didática a gente tenta separar, certo? Encerramos aqui a segunda parte do nosso módulo de memória.